que a gente sabe da história, o judaísmo sempre foi menosprezado, né? Principalmente naquele período pré ali, o século XIX para trás, né? Por causa dos rituais, enfim, a negação de Jesus como Messias, a não aceitação do cristianismo, etc. e tal. Aquela também velho argumento, né, de que o seu sangue caia sobre nós, sobre os nossos filhos, enfim, é uma explicação para todas as desgraças que sobrecaíram sobre os judeus, né? Não sempre foi isso. Mas muito interessante é que quando chega no Holocausto, e alguns teólogos falam isso, até um teólogo que eu gosto, que não é muito, embora ele é acadêmico, mas ele também não escreve, não, eu acho que não diria academicamente, mas ele escreve sobre essa relação judaísmo-cristianismo, que é o Michael Brown, não sei se tu conhece, e ele tem vários livros falando sobre essa questão judaico-cristã, né, essa relação. Uma das coisas que ele escreve, nem lembro agora qual livro que eu li, mas eu lembro que ele fala o seguinte, eu achei muito interessante, que a visão do cristianismo, né, e consequentemente uma relação aqui mútua, que é uma relação, que é a questão também do judaísmo se voltar para o cristianismo e o cristianismo consequentemente também vai se voltar para o judaísmo, ocorre especialmente pós-Holocausto, né? Porque ele fala que eu acho interessante é que em toda a história pré-Holocausto os judeus foram menosprezados, perseguidos e tal, porque eles não queriam aceitar Jesus, né? E menosprezavam Jesus, enfim, e foram perseguidos em nome de Jesus, em outras palavras, e foram assassinados, matados, enforcados, um monte de coisa em nome de Jesus, por causa de Jesus. Então, diz que nesse estudo filosófico ou psicológico, né, o Michael Brown ele coloca que o Holocausto foi assim o ápice da tortura, o ápice do que se podia fazer, ainda mais nessa época, num contexto mais humano, que é o contexto do século XX já. E aí ele coloca que por causa disso, os judeus eles se despertaram. Peraí, por que isso não para de acontecer com a gente? Por que não param de nos perseguir, não param de nos matar? É por causa de Jesus. Tá bom, a gente nunca deu atenção devida a esse tal de Jesus. Vamos tentar entender esse Jesus agora. Por que eles querem tanto que a gente siga esse Jesus e eles nos matam por causa desse Jesus? E aí diz que os judeus começaram então agora a se voltar mais, após o Holocausto, né? Começaram a se voltar mais para as questões cristãs, ou seja, estudando mais sobre o Novo Testamento, que antigamente eles não davam tanta atenção. E aí eles tiveram uma surpresa. E a surpresa é que esse Jesus, que tanto eles morreram por causa dele, né, por não segui-lo, na verdade, não é aquilo que eles pensavam, porque ele é extremamente judaico, né? É um Jesus que, na verdade, é um rabino. Ele é alguém que veste o talite, ele é imerso no Jordão, e aqui, embora ali fale do batismo, mas o Talmud também fala que uma das coisas que todo judeu deve passar é por uma imersão no Jordão. Então, ele é imerso no Jordão, ele é circuncidado, né, no 8º dia, ele é apresentado rigorosamente conforme a lei. A forma de mortuária dele, né, que ele é enrolado em linho, colocado numa caverna, no estilo judaico, não é cremado, como o estilo grego, por exemplo. Então, tudo aquilo que eles pensavam era tanta imposição da parte cristã em cima dos judeus para que eles crescem no Jesus, que aparentemente era apresentado como alguém totalmente não judaico. E quando então os judeus se voltam para entender sobre esse Jesus, a surpresa que eles têm é que, olha, acho que quem está errado aqui na história é vocês que não seguem a Jesus cristãos. Porque esse Jesus que a gente está vendo nas escrituras de vocês é, na verdade, tão judeu quanto eu. Então, se você me odeia, consequentemente, você tem que odiar Jesus. Porque se você me odeia por ser judeu, Jesus é tão judeu quanto eu sou. E aí, então, começaram a se escrever livros sobre Jesus, o judeu, da parte dos judeus, para provar e mostrar para o povo cristão que o Jesus que eles seguem é, na verdade, tão judeu quanto qualquer judeu hoje, né? No sentido, né,
daquilo que é o judaísmo em essência, né? Não, claro, tantas coisas novas que existem hoje, que se desenvolveu, mas em essência mesmo. E aí, então, isso também desperta, né, dentro da parte do cristianismo, né, um interesse. A questão também, desde o século XIX, surge também com aquela Bíblia de Scofield, e surge o John... Esqueci o sobrenome dele. Ué? É o Derby? Derby, isso é, John Derby. Então, surge esse interesse também pelo lado judaico da parte dos cristãos evangélicos, né? Por causa da interpretação dispensacionalista. Então, isso vai despertar também o interesse de conhecer o lado judaico de Jesus, com o objetivo, obviamente, dentro dessa perspectiva evangélica, de atrair os judeus para o cristianismo, não tanto de o cristianismo se tornar judeu, mas de atrair os judeus para o cristianismo, né? Então surge isso, então essas coisas começam a se proliferar, e eu acho que esse é o ambiente que a gente vive hoje, e assim, não há, o que eu acho, não vou dizer que é uma descoberta dos judeus, porque sempre teve ali no Novo Testamento. O problema é que parece que da parte dos judeus começou a aflorar esse lado judaico do Novo Testamento, que até então não é que era desconhecido, mas não era falado e não era tão percebido, assim, né? Tão mencionado sobre isso. Mas os judeus então começam a aflorar, a escrever sobre essas questões. E a gente vê, já te dou a palavra, a gente vê que de fato não tem como a gente fugir disso, porque o Novo Testamento é um livro judaico, né? É um livro que foi escrito... o cristianismo surge do judaísmo, né? Então como é chamada, é uma religião de matriz, né, judaica, né? Então, monoteísta também. Então, a gente não tem como fugir disso, embora a gente tente fugir ou às vezes não queira encontrar, alguns parece que não querem, né, encontrar ou não querem reconhecer, mas é o que é, não tem como a gente fugir disso. Sim, é interessante isso que você coloca, né, a questão do Holocausto, porque eu queria frisar a questão um pouco aí que acontece nesses séculos antes do Holocausto, que influenciou tanto para o Holocausto e também para uma dejudaização do Novo Testamento, né? Uhum. E porque o Jesus que foi pintado, e até assim, interessante, né? Você disse, né? Porque uma coisa que, lembrando aqui que você disse, né? Não havia tanto um interesse judaico no Novo Testamento e também o cristão. Por quê? Porque no calor dos debates, no calor das discussões, a polarização levou cada um para um lado, né? Então, um se fecha no seu canto, o outro se fecha no outro, e aí, obviamente, você também tem, depois do quarto século, as perseguições que foram feitas aí na Inquisição, coisas horríveis que foram feitas. Sim. Agora, é interessante porque nós temos uma teologia, né, a teologia da substituição, o supersessionismo, né, uhum. que começa a se desenvolver com os primeiros pais apostólicos, né, que é a ideia que a igreja substituiu Israel. Israel não é mais o povo de Deus, foi substituído. E essa teologia ela vai perpassar esses séculos. A própria acusação de deicídio, né, de que os judeus mataram a Jesus e etc., então, começa a fazer com que os cristãos na antiguidade ali, né, de linha católica, perseguissem os judeus, né? Você tem muitas mortes, você tem perseguição. Só que, assim, quando chega na reforma protestante, poderia se pensar, poxa, que isso daí vai mudar, né? Não, isso vai mudar. Só que isso não muda, porque Lutero é tão antissemita quanto aqueles que vieram antes dele, né? Sim. E se nós formos parar, o próprio ambiente intelectual alemão é um ambiente antissemita, né? Porque se você pensa, por exemplo, em pensadores, você que gosta de filosofia, né? Em Hegel, por exemplo. Poxa, Hegel era pró-nazismo. Entendeu? Então, assim, nós começamos Heidegger também. Heidegger, né? E, na verdade, eu até ia mencionar o Heidegger, acabei trocando. Mas vários filósofos ali, pensadores, eles eram, poxa, gente intelectual, gente da elite intelectual.
Só que esse pensamento ele não surge na Alemanha do nada. Essa é uma das coisas que as pessoas na Alemanha nazista, vamos dizer assim, para não falar Alemanha, porque senão, né, vão generalizar o pessoal. Mas Sim. assim, esse pensamento ele não surge na Alemanha nazista, entre os nazistas, do nada. Esse é um pensamento que ele é construído durante séculos. O velho discurso de que a igreja substitui Israel, que agora é o Israel espiritual, que a lei acabou, nós somos o Israel espiritual, né? Com a morte de Estevão, Israel foi rejeitado, né? Você menciona, né? Caia sobre nós o nosso sangue, né? E aí é interessante, eu gosto muito de uma fala sua quando você diz assim, né? O que é mais forte, né? A frase caia sobre nós e nossos filhos, Sim, eu falei. ou Jesus, quando Jesus diz, né, Pai, perdoa-os porque não sabe o que faz. Então, o que é mais importante, o perdão de Jesus e a fala de Jesus perante o Pai intercedendo por aqueles que estão ali, ou as próprias palavras humanas, né? Humanas e impensadas de um pequeno grupo que está ali, né? Que nem representa, Exatamente. Tu estava falando, eu lembrei desse livro aqui, não sei se tu tem. Sim, agora eu estou no Brasil, Bebendo nas Fontes, isso, do Ducan. Bebendo nas Fontes, aí do Ducan, um convite para judeus e cristãos voltarem às origens. Esse livro é muito bom para ver sobre... Tudo estava falando de supersessionismo, a questão do deicídio. Ele fala também sobre o Caso Dreyfus, que eu acho muito importante, que tem tudo a ver com a história. Começa aí a questão do... voltar para Israel, como é que é o nome disso? Sionismo. Então, tem muita coisa aqui nesse livro, eu acho muito legal, assim, para quem quer ter uma noção entre esse debate judaico-cristão, né? Ele fala sobre todas essas origens do preconceito e tal, como tu estava falando, a questão de quando que surgiu esses argumentos, né? De que argumento do deicídio, o argumento aí... Ele coloca dois argumentos aqui, o argumento psicológico e o argumento teológico, né? Sim, esse psicológico ele lida muito também no Mistério de Israel, na obra dele, no Mistério de Israel. Também ele fala, nos dois, porque o Mistério de Israel ele usa mais textos ali, mas esse aqui é mais antigo, né? E aí, tu estava falando, por exemplo, a questão do argumento psicológico, do antissemitismo psicológico, é quando é colocado na nossa psique, né, na nossa mente, que tudo que vem do judaísmo é ruim e tal, né? Mas isso a gente é criado assim, né? É uma questão ideológica que a gente é moldado dessa forma. Então, a gente, quando é adulto, a gente normalmente tem preconceitos naturais, né? Porque a gente foi moldado assim. E aí a gente pode aplicar isso na nossa leitura da Bíblia, né? Que a gente vai ler a Bíblia da forma como nós somos, mesmo com os nossos erros e defeitos, né? E a gente acaba lendo assim. E tem o argumento que eu acho que é o pior, eu não me lembro qual que ele coloca, que se não me engano o pior é o teológico, que é quando tu sabe que é errado, mas tu usa a Bíblia para argumentar o teu erro, né? É igual hoje, né? Os cristãos, até hoje, você tem cristãos que usam, por exemplo, as 70 semanas para dizer que Israel foi rejeitado, que Israel não é mais o povo de Deus. Exatamente. Isso aí, exatamente. E eu chamo isso, né, de antissemitismo teológico. Né? Nós temos, querendo ou não, nós temos um antissemitismo teológico enraizado. A própria teologia dispensacionalista em si, ela é antissemita, se você for pensar. A ideia de judeu fazendo um pacto com Satanás, etc., essas coisas. Então, poxa, os caras desenvolveram uma teologia, uma escatologia, que na cabeça deles, de alguma forma, atrairia judeu, né? Iriam fazer proselitismo de alguma forma, e que você vai ver no flingir dos ovos, é tão antissemita quanto o que veio antes. Então, assim, é triste. Né? Aqui sim, o Mistério de Israel aí. O Mistério de Israel também tem aqui. Aí, ó. Mas olha, o que eu ia te falar, uma coisa interessante é que o Ducan até coloca nesse livro ali do Bebendo nas Fontes, que parece que tudo começa, né? O antissemitismo, na verdade, dentro do pensamento judaico, ele começa com Amã, né? Que lá no livro de Esther. Então, esse é o princípio, ou até alguns voltam mais cedo, que é com os amalequitas. Que Amã é descendente dos amalequitas. É descendente deles, né? Exatamente. E que alguns voltam mais atrás ainda e vão para Esaú, que é pai dos amalequitas, né? E aí, então, que é o irmão, que tem preconceito do irmão lá, o que briga com o irmão, essas coisas e tal. Enfim, mas tá, dentro do pensamento mais religioso cristão mesmo, né, já que
cristianismo não existia ainda nessas épocas aí, não tem nada a ver com a Man, mas a gente tem ali a questão do Marcião, né, que introduz um certo tipo de antissemitismo já nas suas doutrinas, no seu pensamento, a exclusão de tudo aquilo que era do Antigo Testamento, né, o Tanar, né, tudo aquilo que era dentro do Novo Testamento também, né, tudo que voltava para as Escrituras hebraicas, o que falava do Deus das Escrituras hebraicas, o Marcião, ele cancelou tudo, criou seu próprio cânon, né, e que tinha a ver com o livro de Lucas, se não me engano, e algumas cartas de Paulo, né, mais ou menos isso. Ele dizia, por exemplo, que Hebreus não devia estar no cânon porque tinha muitas referências à Bíblia hebraica. Exatamente, porque ele tinha aquela visão que havia dois deuses, né? O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, embora nem existiam essa terminologia também, por isso que o nome do teu canal é Tanar, né? Porque, de certa forma, Antigo Testamento é ofensivo, né? É ofensivo. A expressão Antigo Testamento ela é antissemita. Pois é, e aí Velho Testamento. Pois é, tá no livro aqui, ó. Tá no livro aqui. E essa expressão, ela foi criada por Eusébio e canonizada por Jerônimo, na Vulgata, né? Que coloca o Vetum Testamentum e Novum Testamentum, né? Então, ele cria essa ideia. E o Eusébio, ele era extremamente antissemita. Ele tem várias declarações dele falando contra os judeus, né? Mal dos judeus, né? Enfim, ali, tantas coisas ali que ele faz. E depois a gente vai ter o Constantino, né? Onde o Constantino fala, né, que a gente não deveria ser parecido nem um pouco com os judeus, não imitar os judeus nas práticas cristãs, né? Fala que eles deveriam ser mortos, né, se eles não quisessem seguir aquilo que era determinado. Enfim, aí começa. E talvez, acho que é um ponto mais forte mesmo, é o sermão do padre Urbano, esqueci agora qual é o número dele lá, Urbano 10, não sei, Urbano, acho que é 10, eu acho, não tenho certeza. Mas esse Papa Urbano é um sermão que ele faz diante ali dos soldados, eu acho, da população, dos soldados e a população. Ele faz esse sermão em prol das cruzadas, do início das cruzadas. Então, quando começa as cruzadas, o Papa Urbano faz esse sermão falando que agora a igreja é o novo Israel. Logo, tudo aquilo que pertencia ao antigo Israel, então pertence agora ao novo Israel. Então, se Jerusalém é do antigo Israel, agora é do novo Israel, então vamos lá pegar para nós. E aí que começam as cruzadas com esse sermão aí. Que loucura, né? E é o desencadeamento para o antissemitismo que vai se estabelecer. Olha, eu perdi, infelizmente eu perdi a referência, eu vou ter que procurar, mas eu lembro que uma vez eu estava fazendo um estudo sobre a Idade Média e especificamente sobre a Inquisição. E era para um curso de Daniel que eu estava fazendo. E aí eu estava pesquisando, eu não estava pensando em encontrar o que eu vou dizer, mas eu acabei encontrando isso, que eu achei muito interessante. É que eu estava pesquisando sobre a Inquisição e eu descobri em algum livro de história, que não tem nada a ver com adventista, nada a ver com judeu, nada a ver com ninguém, é um historiador, e eu não me lembro agora qual é o livro, eu vou ter que procurar para saber. O historiador ele falou o seguinte, que a Inquisição ela surge primeiramente voltada para os judeus. Então, a Inquisição ela foi criada por causa dos judeus e depois ela vai ser aplicada aos cristãos, né, que não eram mais católicos, se diziam cristãos, mas não seguiam mais o catolicismo. E por que os judeus? Porque os judeus, eles também não seguiam as ordens da igreja, né? Eles tinham a língua deles, né, que eles diziam que era uma língua mágica, os bruxos que a gente vê nas histórias medievais, né, e dos filmes, não são magos, bruxos, como a gente imagina, mas eram judeus, que eram retratados daquela forma, né? Por causa das palavras, a própria expressão que a gente tem, né? Abracadabra, né? É uma palavra, é uma frase em aramaico, né? Avara, cadavra, que significa, né? Eu falarei, não, eu criarei com a palavra, né? Avara, de bará, né? Avara. Então, eu criarei cadabra, então, com a palavra, conforme a palavra, né? Como a palavra. Então, e é daí que surgem essas ideias místicas, né? Que os judeus eles bebiam sangue de crianças, né? E o líbelo de sangue, né? Esse negócio todo aí, na época da Páscoa também. Enfim, então, o fato é que, veja que tudo isso vai sendo montado com o decorrer do tempo. O caso Dreyfus, por exemplo, né? Que talvez muitos não conhecem, mas é no fim ali do século XIX.
O Dreyfus era um soldado francês, um ótimo, excelente soldado, atirador de elite, se não me engano até, e ele foi incriminado injustamente pelos alemães, inclusive, foi incriminado como um traidor da pátria. Havia um espião lá, um espião alemão lá na França, e esse espião iam descobrir quem ele era, uma coisa assim, e aí ele colocou a culpa no Dreyfus, e aí começaram a dizer, por que o Dreyfus? Viu? Ele é judeu, assim como o Judas era um traidor, assim também o Dreyfus é um judeu traidor. E aí se tu colocar assim, Dreyfus no Google Imagens, coloca Dreyfus, sei lá, coloca lá, não sei se imagens assim, porque aparecem várias imagens de como retratavam os judeus naquela época por causa dele. Começaram a retratar com orelhas de burro, né, com nariz comprido, baixinho, ganancioso, por causa do dinheiro. Foi quando começa a surgir essa ideia do judeu sovina, né? O judeu é narigudo, o judeu é orelhudo, ele é baixinho. Então, porque é uma imagem que foi retratada, que foi montada para denegrir a imagem dos judeus, obviamente, por causa dessa suposta traição do Dreyfus, né? E de outros também do passado, mas o Dreyfus é o caso mais importante. E, enfim, e toda essa imagem, é isso que eu estou dizendo, que psicologicamente isso vai sendo montado na nossa cabeça. Então, quando a gente vê assim um filme, um negócio, o cara tem nariz comprido, é judeu. Entende? Porque a gente criou essa imagem que foi construída no passado e ela vem até nós. Então, quando a gente tem esse preconceito natural e a gente tem um estereótipo que a gente já criou de quem é o judeu, do que é o judaísmo, isso é o antissemitismo psicológico, né? E, claro, pode falar, eu só ia dizer que e aí vem o teológico, que é quando a gente usa a Bíblia para argumentar a nossa crença, né? Exatamente, porque assim, e isso é tão